Olá, nós somos a equipe da Agência Nacional de Águas que se ocupa atualmente de fazer as alocações de água. Nós explicaremos agora para vocês, neste vídeo, como que essas alocações surgiram na gestão de recursos hídricos no Brasil, quais os critérios que vêm sendo utilizados para que a gente possa executar isso e, inclusive, ilustrados com exemplos da prática que vem sendo utilizada nos últimos 2 anos aqui na Agência Nacional de Águas. Nós temos aqui o Flávio, o Wesley e o meu nome é Wilde. Espero que vocês tenham uma boa aula. Vamos começar então essa aula explicando para vocês o que é uma alocação e onde ela se dá. Você já deve ter ouvido falar das bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas são regiões onde as águas são drenadas para rios e lagos. Essas bacias hidrográficas, elas são o objeto principal do nosso trabalho de alocação. Nas bacias hidrográficas, existe uma ocupação humana, e essa ocupação humana, normalmente, ela vai sendo intensificada com o tempo. Você pode ter uma bacia hidrográfica em que haja somente a existência de algumas pequenas cidades e alguma agricultura mais incipiente, mas pode também ter, pela bacia hidrográfica como um todo, uma intensificação da atividade humana. O que significa a intensificação da atividade humana? Podemos ter várias subbacias em que haja uma intensificação da agricultura, e pode ser uma agricultura irrigada. Essa agricultura irrigada pode ter que conviver com indústrias, que por sua vez podem ter que conviver com cidades que vão crescendo no tempo. Quanto mais a agricultura, as cidades e a indústria crescem, maior a necessidade de água para a sua utilização. Todos esses usos, a partir do momento em que eles se intensificam, eles passam a competir entre si. Isso gera rivalidades. E essas rivalidades, elas podem ser mais visíveis quando há um período de estiagem. O que é um período de estiagem? É o período do ano em que há uma menor quantidade de chuvas. Com a menor quantidade de chuvas, uma menor quantidade de água escoa para os rios, e nós temos então menor quantidade de água nos rios para usos que são intensos durante todo o ano, principalmente quando não chove. Isso é muito claro para as atividades agrícolas. Então vocês podem imaginar que quando nós temos regiões, bacias, sistemas hídricos com uso intenso, quando nós temos um período do ano com pouca quantidade de chuva e de água nos rios, nessas oportunidades há também a possibilidade de conflito. E esse conflito é um dos motivos da existência da Política Nacional de Recursos Hídricos, que veio para poder tentar disciplinar os usos para evitar que estes usos cheguem a tal situação que um uso possa atrapalhar o uso do outro. Então vamos continuar daqui. Se nós temos uma região com uso intensivo e com pouca quantidade de água, seja nos rios ou até nos reservatórios que possam ter sido construídos nessa região, nessa grande estiagem, que a gente chama de seca, podem aparecer os conflitos, e nós temos 2 formas de tentar solucionar esses problemas. Quando é uma situação muito eventual, como acontece em em grandes regiões do país, onde a quantidade de chuva ela é razoavelmente bem distribuída em todos os anos, nós temos a outorga do direito de uso. A outorga do direito de uso é uma autorização dada pelo poder público para que todos os usuários possam, então, utilizar aquela água. Mas existem regiões do país em que essa outorga pode ser um instrumento insuficiente. Por que pode ser insuficiente? Porque há uma grande variabilidade hidrológica
Há uma grande variabilidade de vazões nos rios ou de águas nos reservatórios. E essa grande variabilidade é de difícil previsão. Sendo de difícil previsão, ou sendo muito frequente essa estiagem, há a necessidade de um processo mais local para o gerenciamento dos usos. E este processo mais local nós chamamos de alocação de água. Bom, as rivalidades e os conflitos pelos usos da água, eles podem ser diversos. Tá? Nós temos casos desde você tem usos distintos, finalidades distintas, competindo pela mesma água, do mesmo manancial. Como exemplo, nós poderíamos citar o caso do açude Epitácio Pessoa, na Paraíba. Nós temos competindo sistemas públicos de abastecimento de água, grandes adutoras que abastecem um elevado número de cidades na região. Sistema integrado de abastecimento de Campina Grande, inclusive, competindo com os usos de irrigação que estão localizados no entorno do próprio açude Epitácio Pessoa. Podemos ter ainda conflitos entre usuários de mesma finalidade em um mesmo manancial, né? Tem casos, por exemplo, nos açudes Estreito e Cova da Mandioca, onde conflitam pelo uso da água irrigantes, né? Aqueles irrigantes que estão localizados no entorno dos açudes, com irrigantes que estão localizados em perímetros irrigados, perímetros públicos ou irrigação difusa a jusante. Então nós temos mesma finalidade, irrigantes, mas disputando água do açude, que estão localizados em pontos diferentes do sistema hídrico. Podemos ainda ter casos, situações em que usos distintos, em diversidade de usos múltiplos, localizados em diferentes pontos do sistema hídrico. Usos diversos, como irrigação, abastecimento público, indústria, situado em regiões diferentes do sistema hídrico. Alguns localizados a montante dos açudes, outros localizados ao longo de trechos perenizados e muitas vezes usuários que estão localizados ao longo de infraestruturas associadas ao sistema hídrico, como adutoras e canais. No açude Bico da Pedra, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos usos diversos, difusos, a montante do açude, consumo humano, dessedentação de animais. Nós temos irrigação e abastecimento de núcleos urbanos a jusante do reservatório. Temos ainda uma série de usos difusos também de irrigação, indústrias a jusante do reservatório. Quer dizer, nós temos usos diversos em pontos diferentes do sistema hídrico. Há ainda também conflitos entre os usos consultivos e não consultivos. Usos consultivos, aqueles que de fato retiram água do sistema, e os usos não consultivos, aqueles que utilizam água do sistema, mas sem, no entanto, retirá-la do sistema hídrico. Podemos citar, por exemplo, o caso do rio Mucuri. Nós temos uma usina de geração de energia elétrica, a UHE Santa Clara, que é o uso não consultivo, mas que, no entanto, sua operação impõe alguns limites de vazão ao longo do trecho do rio perenizado a jusante, do rio Mucuri a jusante, e lá na frente nós temos uma indústria que precisa dessa água do rio para diluir efluentes. Então esses usos são competitivos. Se a geração de energia diminui lá a montante, eu tenho menos água ao longo do trecho perenizado e, portanto, tenho menos água para diluir o efluente da indústria. Então são usos consultivos e não consultivos também competindo pela mesma água no sistema hídrico. E por fim, há ainda conflitos por qualidade de água. Até agora nós falamos de conflitos, rivalidades por uso da água em termos de quantidade, mas também existem conflitos por conta de qualidade da água. No momento é que nós vamos nos deter mais, por enquanto, aos conflitos por quantidade. A alocação de água é uma ferramenta que permite harmonizar os usos e minimizar a ocorrência de conflitos em regiões críticas. E por regiões críticas, nós entendemos aquelas regiões em que historicamente há um desequilíbrio, há um descompasso entre a oferta hídrica e a demanda hídrica necessária para o atendimento desses usos. No Brasil, nós podemos citar 3 regiões críticas. A região semiárida, onde historicamente há uma escassez hídrica em virtude da oferta, a oferta hídrica ela não é suficiente para o atendimento dos diversos usos. Temos a região sudeste do Brasil, que é uma região densamente povoada,
com muitas indústrias, densamente urbanizada, e a qualidade da água nessa região ela pode ser incompatível para o atendimento de alguns usos. E temos também a região sul, notadamente o extremo sul do Brasil, onde há escassez hídrica decorrente da elevada demanda de água. A quantidade de água necessária para o atendimento de alguns usos é muito grande, no caso a irrigação. Embora a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433, tenha definido a bacia hidrográfica como unidade territorial para a gestão de recursos hídricos no Brasil, dado o seu interesse local, as alocações de água são normalmente conduzidas em sistemas hídricos, né? Até porque, em algumas ocasiões, o atendimento aos usos extrapola o conceito de bacia hidrográfica. É o caso, por exemplo, do semiárido brasileiro, em que uma série de adutoras foram construídas para transpor, para levar água de um sistema hídrico em uma bacia para atendimento a diversos usos que podem estar localizados em outra bacia. E falando ainda de semiárido, em que os rios são intermitentes em condições naturais e existe uma série de reservatórios que foram construídos para acumular água durante o período úmido, período chuvoso, para possibilitar o atendimento aos usos na estação seca, em período de estiagem. Nós podemos citar aí vários exemplos de sistemas hídricos, desde os mais simples até os mais complexos. Falando do mais simples, que é um reservatório, é um sistema hídrico formado por um reservatório apenas, temos o exemplo do açude Epitácio Pessoa, conhecido como Boqueirão, que atende à irrigação em seu entorno e também ao abastecimento, utilizado para o abastecimento da região metropolitana de Campina Grande. Temos ainda sistemas formados por um ou mais reservatórios interligados por trechos de rios perenizados por esses reservatórios. Então a gente tem, no caso do Alto Sertão Paraibano, o sistema hídrico Engenheiro Águdos, São Gonçalo, e associados a esses reservatórios e ao trecho do rio Piranhas, que é perenizado por estes dois reservatórios, temos abastecimento humano, temos irrigação no entorno dos reservatórios, notadamente São Gonçalo, temos irrigação difusa ao longo dos trechos perenizados e irrigação em perímetros de irrigação, perímetros irrigados, grandes projetos de irrigação. E um sistema complexo, a gente pode citar também no semiárido o sistema Curema-Sul. É um sistema interestadual, é um sistema formado por dois açudes, dois grandes reservatórios localizados no sertão paraibano, são os açudes Curema e Mãe d'Água, que perenizam os rios Piancó e Piranhas, um trecho de 100 quilômetros em território paraibano e aproximadamente 10 quilômetros atualmente em território do Rio Grande do Norte, e que atendem também diversos usos para irrigação no entorno dos reservatórios, para irrigação difusa ao longo do trecho perenizado, para irrigação em projetos de irrigação, grandes projetos, como é o caso do Canal da Redenção. Dessa forma, identificado o conflito, definido o sistema hídrico, nós precisamos analisar os estados hidrológicos. E o que é um estado hidrológico? Estado é a situação em que se encontra. Então, estado hidrológico de um reservatório ou de um sistema hídrico é a situação em que se encontra o volume acumulado por esse reservatório ao final do período chuvoso em relação a estados, a valores de referência. A gente pode estar numa situação de acumulação que permite, por exemplo, o atendimento pleno a todos os usos associados a esse sistema hídrico. Ou podemos estar em uma situação em que a quantidade de água acumulada nesse reservatório não será suficiente nem para garantir a água para os usos prioritários, para o abastecimento público, por exemplo, em sua plenitude. Entre esse estado em que há possibilidade de atendimento a todos os usos sem restrição e aquele estado mais crítico em que possivelmente não haverá água nem para o atendimento ao que for prioritário,
nós temos uma situação intermediária, que é uma situação que chamamos de atenção ou de alerta. E é nessa faixa entre o estado para atendimento dos usos plenos, nós chamamos de estado hidrológico normal ou verde, e aquele estágio para atendimento dos usos prioritários, que é o estado hidrológico prioritário, é que nós temos aí uma região em que teremos que pactuar regras de harmonização dos usos, que efetivamente é a alocação de água. Como o Wesley acaba de falar para vocês, os estados hidrológicos são definidos por curvas. Essas curvas são curvas de planejamento de uso. São curvas que foram calculadas, são curvas ideais, que permitiriam que os usos se dessem de forma planejada durante 2 estiagens em período chuvoso com pouca chuva. Elas então são aquelas curvas guia. E essas curvas guia, elas são o nosso referencial para alocação. Como exemplo, nós poderíamos aqui ilustrar pelo gráfico que vocês veem, uma situação em que havia um determinado volume no reservatório, que está indicado pela curva tracejada, e estava próximo da curva verde, mas estava entre a verde e a amarela. Estando entre a verde e a amarela, foi feita a reunião de alocação e houve então a decisão por um uso que não fosse o uso pleno, mas o uso que pudesse permitir durante 18 meses, ou 17 ou 20 meses, o período de planejamento, que aqueles usos acontecessem sem maiores conflitos entre eles. Mas vocês podem verificar que se a curva tracejada, ela veio acompanhando a curva verde, e apesar de ela subir um pouquinho por volta do final do período da alocação, ela foi verificada abaixo da curva verde na alocação seguinte. Mas que confusão é essa? Por que isso? Nós temos uma curva que é verde que se levanta, o que é isso? Essa foi uma forma, um método que se pensou para que a cada alocação a curva de planejamento ou a curva guia volte ao volume inicial. Isso permitirá que, estando o reservatório numa situação menos favorável do que na situação da alocação anterior, se aprofunde a restrição. E vocês podem ver que, em função da distância entre a curva verde e a curva tracejada, que é maior na segunda alocação do que na primeira, isso significa que poderá haver a necessidade de uma maior restrição aos usos para que eles continuem convivendo durante o próximo período de planejamento. Locação propriamente dita é uma reunião, ela se dá numa reunião pública conduzida pelos atores locais juntamente com os técnicos. O que se procede atualmente é que, após feitos os estudos técnicos no escritório, após mobilizados os atores para as reuniões, a equipe técnica deve se locomover para essa região para poder aferir se aqueles estudos refletem efetivamente a situação dos usos e da disponibilidade de água. Isso normalmente se dá por uma visita em campo, que pode ser acompanhada preferencialmente pelos atores locais, seja o operador do sistema hídrico e pelos usuários, onde se chequem os dados que foram construídos no escritório. Isso é fundamental para aumentar o conhecimento e a credibilidade daquelas propostas que vão ser colocadas em reunião. Um segundo passo é conversar com os atores locais, para que eles possam também apresentar sugestões que já estejam sendo colocadas na região e apresentar seus pontos de vista sobre esse planejamento que vai se dar por intermédio da alocação. Com esse conhecimento do ambiente hídrico e do ambiente das pessoas, nós passamos então à reunião propriamente dita. A reunião, achamos, não deveria ser uma reunião prolongada para que objetivamente seja tomada aquela decisão.
Para isso tem se praticado um método de conduzir as reuniões que se dá da seguinte maneira. Planejamos inicialmente uma reunião para que ela aconteça em 3 horas. Onde se dá essa reunião? Um local público acessível à maior parte dos atores envolvidos com a gestão daqueles recursos hídricos. Essa reunião, então, ela é organizada para que haja acomodação para todos, em torno de 50 a 100 pessoas. É feita uma lista de presença no seu início, onde todos os presentes assinam a lista, e ela normalmente é inicialmente conduzida pelo representante do comitê da bacia ou da comissão local que cuida da água, que pode ser uma comissão de usuários, uma comissão gestora ou uma comissão de açude. São vários os nomes que são utilizados nas nossas práticas pelo país. Ou seja, iniciada a reunião por intermédio deste apresentador, que informará os presentes qual que é o objeto da reunião, que é específica para a alocação das águas daquele sistema hídrico, as pessoas são convidadas a se apresentarem. Essa apresentação nos parece que tem sido muito interessante a partir do momento em que tanto os apresentadores quanto a plateia passam a se conhecerem melhor e a interagirem já inicialmente nesse primeiro momento. Mas nesse primeiro momento as apresentações não passam somente por isso. É um momento de nivelamento de todos os dados que foram verificados nos estudos e nas visitas em campo. Então são apresentados aos participantes todas as informações relativas aos usos da água, sejam usos que já foram feitos no passado, ou usos que acontecem hoje, ou usos que vão ser feitos no futuro, principalmente no futuro mais imediato, nos próximos 12 meses. É apresentada também a situação dos mananciais, em que situação esse manancial se encontra, se ele se encontra numa situação mais confortável ou mais crítica. E a partir dessa apresentação é aberto o debate para podermos encerrar então o primeiro momento da reunião de alocação. O debate normalmente ele pode agregar algumas informações, então nós teríamos aí um ambiente onde todos estariam com o mesmo tipo de conhecimento e todos estariam preparados para o momento 2. O que é o momento 2? O momento 2 é quando as simulações, ou seja, todos os estudos relativos a compatibilizar a quantidade com os usos durante os próximos 12 meses, são apresentados aos participantes. São apresentados 2 ou 3 cenários, 2 ou 3 opções, e essas opções, elas estão, como vocês viram anteriormente, compartimentadas entre os estados hidrológicos. Essas alternativas são então debatidas pelos atores locais, tiradas as dúvidas, e se houver um consenso, nós então encerramos o segundo momento. No entanto, pode haver a necessidade de uma arbitragem. Por que uma arbitragem? Pode haver necessidade de que algum grupo que tenha sido previamente escolhido possa arbitrar quando não houver um consenso muito forte na reunião. Arbitramos normalmente nas nossas reuniões de quando o consenso não existe ou que existe um número de participantes menor do que 2/3 com relação à proposta majoritária, que é chamada então uma comissão. Essa comissão é a comissão de açude ou a comissão de monitoramento ou representantes do comitê de bacia, que vão se reunir à parte e vão então eles definirem qual é a escolha da alternativa para os usos nos próximos 12 meses. Feito isso, encerramos então o segundo momento da reunião e passamos ao terceiro momento. O terceiro momento
vão ser debatidas as ações para que essas regras, essas condições de uso sejam efetivadas. Vocês sabem muito bem. Podemos combinar alguma coisa numa reunião e isso não ser praticado. Então nós precisamos monitorar. E esse monitoramento, ele é fundamental para que, mês a mês, possamos verificar se aqueles usos, aqueles acordos feitos entre os usuários estão sendo efetivamente cumpridos. E é fundamental também que nós possamos verificar se os operadores dos sistemas hídricos estão fazendo também a sua parte, uma vez que boa parte das ações que vão ser colocadas, elas podem depender de abertura de uma válvula, de uma comporta, de liberação de água de um canal, ou seja, há várias ações relativas à operação que vão nos ajudar a verificar se esse procedimento está sendo cumprido. Ou seja, a alocação tem que ser cumprida, ela não é um pacto que vai ficar na reunião. Ele tem que ser monitorado, tem que ser operado e também tem que ser feitas, em muitas situações, operações de manutenção para que alguns problemas verificados nos sistemas possam ser corrigidos para que se efetive os usos. Por exemplo, podemos precisar de limpar alguns canais, podemos precisar de consertar alguns equipamentos do reservatório, e esses compromissos precisam ficar claros e bem definidos para que os responsáveis atuem no sentido de poder efetivar a alocação. Construído todo esse processo, passamos então ao quarto e último momento da reunião. Todas as regras que foram estabelecidas, todas as ações relativas à efetivação, ao monitoramento, à operação, à manutenção do sistema, devem ser colocadas num termo. A este termo nós damos o nome de termo de alocação de água. Esse termo de alocação de água pode ser preenchido em escritório, mas as ações, os acordos vão ter que ser terminados nessa reunião de alocação. E faz parte desse termo de alocação a constituição de uma comissão de acompanhamento da alocação de água. E o que é efetivamente essa comissão de acompanhamento? Nós sabemos que somente aquelas pessoas diretamente envolvidas, cujos interesses estão sendo afetados por essa alocação, essas pessoas são as mais indicadas para acompanharem a efetivação da alocação. Então, nesse momento, um ator local, seja o presidente do comitê da bacia, da comissão de açude, do conselho de usuários, seja da comissão local de água, que esteja apoiando a realização dessa oficina, dessa reunião de alocação, passará então a proceder à escolha, juntamente com os participantes, daqueles membros dessa reunião que vão compor a comissão de acompanhamento. Essa comissão de acompanhamento, ela será então instituída no final da reunião e fará parte do termo de alocação. Gostaríamos de registrar que a metodologia que estamos aplicando, ela tem uma grande contribuição da experiência do Estado do Ceará, que vem sendo uma experiência notável e praticada desde os idos dos anos 90. Gostaríamos também de destacar os bons resultados que têm sido mostrados pela alocação de água, notadamente com relação ao planejamento dos usos, à mitigação de conflitos, à participação social de forma descentralizada naqueles sistemas hídricos, a transparência da tomada de decisão, as ações que são colocadas para que os governos possam desenvolver melhorias nesses sistemas hídricos e, principalmente, com relação ao reconhecimento da efetividade de uma melhor gestão dos usos das águas. Bom, então formalizado o termo de alocação, o próximo passo a gente precisa acompanhar a execução dessa alocação. Como é que nós temos feito esse acompanhamento? Por meio de um boletim de acompanhamento da alocação de água.
né? Mensalmente, nós reunimos as informações relativas à disponibilidade, à quantidade de água que está no sistema hídrico, né? Aqueles usos da água que foi feito durante o mês, né? De acordo com o que foi pactuado, né? Estão sendo cumprido aquilo que foi pactuado na alocação, né? E também aquelas ações que foram incorporadas ao termo de alocação, né, daqueles encaminhamentos e ações que foram definidos lá como necessários para a efetivação da alocação, né, relativos a monitoramento, manutenção, operação de reservatórios, né, tudo isso é atualizado mensalmente, essa informação nos boletins, e são distribuídos para aquela comissão de acompanhamento que foi formalizada, composta na própria reunião de alocação. Então esses membros eles recebem mensalmente esses boletins e ficam encarregados, inclusive, de distribuir para os demais interessados, demais atores interessados locais. Né? Bom, além do boletim de acompanhamento, nós temos incentivado que essa comissão de acompanhamento, ela vá além de simplesmente receber o boletim e repassar para os outros interessados, mas que ela se reúna periodicamente para analisar esse boletim e, se for o caso, inclusive, propor junto a nós, a Agência Nacional de Águas, alguma alteração, né? Enfim, alguma diretriz, alguma alteração naquilo que foi pactuado. Né? Então, além do boletim, dessas reuniões da comissão de acompanhamento, né? Uma outra forma de acompanhar isso é por meio de monitoramento. Né? Seja por fiscalização em campo, é uma forma de acompanhar, verificar se aquelas regras estão sendo cumpridas, aquilo que foi pactuado no termo está sendo cumprido, né? Pode ser uma fiscalização em campo ou mesmo uma fiscalização remota. Né? Temos aproveitado, buscando evoluir para que esse acompanhamento possa ser feito, inclusive, remotamente, por imagens de satélites, por um acompanhamento indireto por meio do consumo de energia elétrica, a partir do qual a gente consegue, então, aferir quanto de água está se utilizando. Né? Então, basicamente, são essas três formas de acompanhar: o boletim, a própria reunião das comissões de acompanhamento e essa fiscalização em campo ou remota. Depois disso tudo, vocês podem perguntar: mas sempre haverá alocação de água? Como que isso vai se dar? O que nós temos pensado e praticado é o seguinte: como nós já dissemos aqui nesse vídeo aula, existe a situação entre o verde e o vermelho em que nós previmos a alocação. Quando a situação está confortável acima da curva verde, pensamos que não haverá necessidade dessa mobilização, porque existem instrumentos, a exemplo da outorga de direito de uso, que podem regular muito bem esta situação. Agora, existem outras situações em que a alocação de água poderia ser mais complicada. Por exemplo, quando não há água suficiente sequer para atendimento aos usos prioritários. E onde isso se dá? Utilizando as curvas novamente, nós verificamos que pode haver uma situação abaixo da curva vermelha. E abaixo da curva vermelha, como vocês já viram, a curva vermelha é para os usos prioritários, e abaixo da curva vermelha significa que não há água sequer para os usos prioritários. Isso pode requerer a necessidade de racionamentos nas cidades, pode requerer a necessidade de paralisação de atividades prioritárias, e nesse ponto, o que se prevê na metodologia é que haja uma reunião de informação. O que é essa reunião de informação? Ela é uma reunião nos moldes da reunião de alocação, no entanto, com uma decisão tomada pelo poder público para que haja uma restrição somente aos usos prioritários.